Nas margens da pequena cidade de Naim, a luz do sol começava a se pôr, projetando sombras longas e melancólicas sobre as ruas de terra batida. A tranquilidade habitual do lugar foi abruptamente interrompida por um lamento profundo que ecoava pelas paredes das casas humildes. Uma viúva com o coração partido caminhava lentamente em direção ao cemitério, acompanhada por um grupo de amigos e familiares. A dor era palpável. O silêncio pesado que envolvia o cortejo fúnebre era cortado apenas pelos soluços da mãe enlutada, que, após a morte do marido, agora perdia seu único filho. Naquele momento de desespero, a cidade de Naim se tornava um cenário de luto e desolação. A viúva, uma mulher que já havia enfrentado a perda, carregava não apenas a dor da morte, mas também o peso da solidão e da incerteza sobre o futuro. Sem seu filho, seu único apoio, ela sentia que o mundo desmoronava ao seu redor. O que restava de sua vida parecia estar enterrado junto ao jovem, que agora repousava no caixão, envolto em lençóis brancos. A presença de Deus parecia distante, e a esperança parecia ter se esvaído como a luz do dia. Enquanto a multidão seguia a procissão, um grupo de homens se aproximava da cidade. Entre eles estava Jesus, um pregador itinerante, cujos ensinamentos e milagres começavam a atrair a atenção das pessoas. Com um olhar penetrante e um coração cheio de compaixão, ele percebeu o cortejo fúnebre à distância. Ao ver a viúva, um profundo pesar tomou conta de seu ser. Era como se a dor daquela mulher ressoasse em seu próprio coração. Ele sabia que a perda de um filho não era apenas uma tragédia, era uma ferida que poderia marcar uma vida para sempre. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. As palavras que se formavam em sua mente ecoavam com a urgência de quem sabe que uma ação precisa ser tomada. Jesus não podia ficar inerte diante de tamanha angústia. Ele se aproximou do cortejo e, com um gesto sereno, tocou o caixão. O murmúrio da multidão cessou, e um clima de expectativa pairou no ar. Os olhares se voltaram para ele, um homem que parecia carregar uma promessa de esperança. Jovem, eu lhe digo, levante-se. A voz de Jesus, firme e acolhedora, ressoou, trazendo um sopro de vida ao momento mais sombrio. Aquela frase simples, mas poderosa, abriu uma porta para o impossível. O que estava em jogo ali não era apenas a vida de um jovem, mas a restauração da fé de uma mãe e de uma comunidade inteira. A curiosidade e a expectativa se misturavam ao luto, criando um ambiente eletricamente carregado. O que aconteceria a seguir? Poderia a vida ser devolvida ao que estava perdido? O milagre estava prestes a acontecer. E com ele, a possibilidade de um novo começo. Enquanto a multidão se reunia ao redor do caixão, a viúva sentiu o peso da tristeza em cada respiração. As lembranças do filho a assombravam, como sombras que dançavam em sua mente. O dia em que ele nasceu, sua primeira risada, os momentos simples de felicidade que agora pareciam tão distantes. Por que, Senhor? Por que me tiraste tudo? Pensava, sentindo a dor se aprofundar como uma ferida aberta. Do outro lado da rua, um grupo de jovens observava a cena com curiosidade e pena. Entre eles estava Samuel, um rapaz que sempre tivera um espírito inquieto. Ele se aproximou de seus amigos e sussurrou: aquela mulher, eu não consigo imaginar o que ela está passando. Não deveríamos fazer algo? A resposta de um dos amigos foi rápida: o que podemos fazer? A morte é uma parte da vida. Não há como mudar isso. Samuel não estava satisfeito com a resposta. Mas e se pudéssemos? E se houvesse alguém que pudesse trazer consolo? Eu ouvi rumores sobre esse Jesus que anda por aí, fazendo milagres. A ideia de um milagre parecia absurda, mas havia algo em seu coração que o impulsionava. Ele decidiu se aproximar do cortejo, deixando seus amigos para trás. Enquanto isso, a viúva caminhava com passos pesados, o olhar fixo no chão. As palavras de consolo de seus amigos e familiares soavam vazias, como ecos sem significado. O tempo cura todas as feridas, disseram a ela. Mas a certeza de que nada poderia preencher o vazio deixado por seu filho a fazia sentir-se ainda mais isolada. Como posso viver sem ele? Questionava-se. O cortejo parou diante do cemitério, e ela se viu diante da sepultura que logo se tornaria o lar do seu amado filho. O desespero a invadiu novamente, e ela murmurou: meu Deus, por que me deixaste? Por que me deixaste sozinha neste mundo cruel? Foi nesse momento que Jesus se aproximou. Ele havia ouvido os murmúrios da multidão e sentiu a urgência da situação. Ele não era apenas um pregador. Ele era alguém que compreendia a profundidade da dor humana. Ao se aproximar da viúva, ele não a abordou com palavras vazias, mas com um olhar cheio de compaixão. Não chore, disse ele, com uma voz suave, mas firme. A viúva olhou para ele, confusa e um pouco cética. Como pode um homem entender minha dor? Como pode alguém que não é da minha vida saber o que é perder um filho? Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções. O luto
a tornara cínica. Ela não queria esperança, pois tinha medo de que isso fosse mais uma forma de dor. Eu entendo mais do que você imagina, Jesus respondeu, seus olhos fixos nos dela. A morte não é o fim. E hoje você verá algo extraordinário. A multidão começou a murmurar. E Samuel, que agora estava próximo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo sobrenatural no ar. Algo que prometia romper as barreiras do que era considerado possível. Com um gesto sereno, Jesus se aproximou do caixão e o tocou. Jovem, eu lhe digo, levante-se. A declaração ecoou. E um silêncio tenso tomou conta do lugar. O coração da viúva pulsava de esperança e desespero ao mesmo tempo. O que aconteceria agora? Poderia o seu filho realmente voltar à vida? Enquanto isso, Samuel observava cada movimento, seu coração acelerado. Aquela cena era mais do que um ato de compaixão. Era um desafio à realidade que todos aceitavam como imutável. Ele se sentia atraído por Jesus, pela sua confiança e pela promessa de um milagre. E se isso for verdade, pensou, sentindo a dúvida se misturar com a esperança. O tempo parecia parar enquanto a multidão aguardava ansiosamente. Havia um dilema crescente no ar. A luta entre a dor da perda e a possibilidade de um novo começo. A viúva sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, não apenas de tristeza, mas de uma emoção que ela não conseguia identificar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor, e a cidade de Naim jamais seria a mesma. A multidão permanecia em silêncio, a respiração suspensa enquanto Jesus se dirigia ao caixão. A viúva sentiu seu coração disparar, um misto de esperança e dúvida a consumindo. E se ele não conseguir? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Pensou, afundando em um mar de incertezas. As vozes de seus amigos e familiares sussurravam ao fundo, mas ela não conseguia prestar atenção. A única coisa que importava era a presença daquele homem que prometia algo que ela jamais ousou imaginar. Samuel, por sua vez, lutava contra suas próprias inseguranças. Ele olhava para Jesus e sentia uma força inexplicável. Se ele realmente pode fazer isso, então o que estou esperando? Devo acreditar? O que isso significaria para mim e para todos nós? Pensava, sentindo-se dividido entre a razão e a fé. As palavras de um dos seus amigos ainda ecoavam em sua mente. A morte é uma parte da vida. Mas e se a vida não fosse tão simples? E se a morte pudesse ser desafiada? Enquanto isso, a multidão começou a murmurar, a tensão crescendo como um fio prestes a se romper. Algumas pessoas estavam céticas, olhando com desconfiança para Jesus, enquanto outras estavam completamente absortas na cena. Quem ele pensa que é? Sussurrou um homem mais velho, furioso com a ideia de que alguém pudesse brincar com a morte. Ninguém pode trazer de volta os mortos. A aversão e o ceticismo entre os presentes começavam a se manifestar. A viúva, por outro lado, estava presa em um turbilhão de emoções. Se ele falhar, será um golpe ainda mais profundo, pensou, enquanto o desespero a envolvia. E se eu for a única a acreditar nele? E se essa esperança me levar a um abismo de dor ainda maior? Esses dilemas a consumiam, e ela se via agarrada à ideia de que talvez, apenas talvez, a vida pudesse prevalecer sobre a morte, mesmo que isso parecesse um absurdo. Jesus, por sua vez, sentia a tensão no ar. Ele não era apenas um homem qualquer, ele era a encarnação da esperança, e o peso dessa responsabilidade pressionava seus ombros. Ele sabia que o que estava prestes a fazer não era apenas um milagre, mas um ato que desafiaria as normas e expectativas de todos ao seu redor. A multidão, com suas opiniões e medos, poderia se revoltar ou se encantar, mas ele não poderia se deixar influenciar. O que posso fazer é trazer vida para aqueles que estão perdidos, refletiu, enquanto seus olhos se fixavam no caixão. As palavras de Jesus ecoaram no silêncio que se seguiu. Jovem, eu lhe digo, levante-se. A viúva prendeu a respiração, e Samuel sentiu um frio na espinha. Ele se perguntava se havia coragem suficiente em seu peito para acreditar, enquanto a multidão se preparava para reagir. Algumas pessoas começaram a sussurrar, outras se afastaram, nervosas. O medo do desconhecido estava presente, e a dúvida alimentava a animosidade. Isso é loucura, exclamou um homem, incapaz de conter sua indignação. Ele está desafiando a própria morte. O conflito interno de Samuel intensificou-se. E se ele falhar? E se eu me deixar levar por essa esperança e tudo acabar em desilusão? A pressão ao seu redor era palpável, e a possibilidade de um milagre parecia cada vez mais distante. No entanto, havia algo dentro dele que se recusava a desistir. Eu preciso acreditar. Para a viúva, para mim, para todos nós. A escolha de acreditar ou não pesava em seus ombros, e ele sentiu que sua decisão poderia mudar não apenas sua vida, mas a vida de todos ali presentes. E assim,
O silêncio foi quebrado. O caixão se mexeu levemente. A viúva olhou para Jesus, seu coração pulsando com uma expectativa desesperada. Por favor, que isso seja real, sussurrou em seu íntimo. Enquanto a multidão se preparava para testemunhar o que poderia ser o maior milagre de suas vidas, o conflito estava a ponto de atingir seu clímax, e o destino de todos ali estava entrelaçado em um único momento, onde a esperança e a dor se confrontavam de maneira intensa. A expectativa na multidão se tornava quase insuportável. A viúva sentia que o mundo ao seu redor se tornava um borrão. Se ele falhar, será como se tivesse enterrado meu coração junto com meu filho, pensou. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, o peso da dor e da esperança sufocava, e a incerteza fazia questionar sua própria sanidade. Por que ela ainda estava ali, esperando por um milagre que poderia nunca acontecer? Mas ao mesmo tempo, uma chama de esperança começava a arder em seu interior. E se ele realmente puder fazer isso? E se a vida voltar a brilhar em meio a tanta escuridão? Samuel, observando a cena, lutava contra sua própria tempestade emocional. Eu não posso me deixar levar. O que se isso tudo for uma farsa? E se eu me arrepender de ter acreditado? Mas enquanto pensava nisso, uma voz dentro dele clamava. E se for verdade? E se a vida estiver prestes a triunfar sobre a morte? O que isso significaria para todos nós? Ele olhou para a viúva, e o desespero em seus olhos o atingiu como uma onda. Eu não posso deixá-la sozinha nesta luta. Ela precisa de alguém que acredite. O murmúrio da multidão crescia. E Samuel percebeu que a tensão se transformava em uma divisão palpável. O homem mais velho que havia gritado antes, agora se destacava, sua raiva evidente. Vocês não veem? Ele está apenas brincando com nossas esperanças. Ele não é o Salvador que muitos acreditam. As palavras dele ressoavam como um eco sombrio, e Samuel se sentiu dividido. A dúvida e a fé lutavam dentro dele, e a pergunta se tornava cada vez mais urgente: em quem eu realmente confio? No centro daquela batalha emocional, Jesus permanecia imperturbável, sua presença irradiando uma calma sobrenatural. Ele olhou para o caixão, depois para a viúva, e um profundo entendimento passou entre eles. Aquila Murrer, em sua dor, era a personificação da humanidade, e ele era a resposta que todos buscavam. Tudo que eu preciso é de um pouco de fé, pensou, como se estivesse se dirigindo a Samuel e à multidão. Se eles puderem crer, milagres poderão acontecer. O caixão começou a tremer levemente. A multidão prendeu a respiração. E a viúva, com o coração nas mãos, olhou fixamente para Jesus. Por favor, que isso não seja apenas um sonho, desejou. A esperança crescendo em seu peito. Ela se viu preenchida por uma determinação inesperada. Se ele pode fazer isso, então eu também posso acreditar. Não apenas por mim, mas por meu filho, por todos nós. Samuel, sentindo a transformação da viúva, percebeu que a decisão não era apenas dele. Ele se virou para a multidão, que agora estava em um estado de expectativa nervosa. Não podemos deixar que o medo nos paralise. Temos que acreditar. A fé pode ser a chave que abre a porta para o impossível. As palavras brotaram de seus lábios, e ele sentiu que a determinação começava a se espalhar entre as pessoas ao seu redor. O homem mais velho, no entanto, estava determinado a desacreditar. Você está sendo tolo. A morte é final, e nada pode mudar isso. Mas Samuel, agora empoderado pela esperança, respondeu: talvez a morte seja final, mas a vida é cheia de possibilidades. Nós não sabemos o que pode acontecer se apenas acreditarmos. A tensão na multidão atingiu um pico. As emoções fervilhavam, e as decisões críticas estavam sendo tomadas. Cada coração ali estava envolvido nesse momento, onde a crença e o ceticismo se chocavam. Eu escolho acreditar, pensou Samuel, sentindo a força da decisão se solidificando dentro dele. E se isso significar um novo começo, então que assim seja. A viúva, com a esperança renascendo em seu coração, olhou novamente para Jesus. Ele, por sua vez, parecia estar ciente do impacto que suas palavras e ações teriam não só sobre ela, mas sobre todos os presentes. Eu não sou apenas um homem. Sou a manifestação de uma esperança que se recusa a morrer, refletiu, enquanto se preparava para o desfecho daquele ato. O clímax estava próximo, e a possibilidade de um milagre pairava no ar como a própria essência da vida. E assim, a multidão, agora dividida entre a dúvida e a fé, aguardava ansiosamente o que estava por vir. O momento estava prestes a se desenrolar, e todos estavam prontos para testemunhar o que poderia ser a transição da dor para a esperança, da morte para a vida. A escolha de acreditar tornava-se a única saída para aquele mar de incertezas. A tensão na multidão era palpável, e a atmosfera parecia carregada de eletricidade. Samuel sentia seu coração pulsar descompassado em seu peito, a adrenalina inundando suas veias. Este é o momento, pensou.
enquanto a viúva se aproximava de Jesus, seu olhar fixo e determinado. A escolha de acreditar é agora ou nunca. Jesus, com uma calma quase sobrenatural, ergueu as mãos em direção ao caixão. O tremor que antes era sutil, agora se tornava mais intenso, e os murmúrios se transformavam em gritos de surpresa e incredulidade. Samuel sentiu o peso da dúvida ameaçar sufocá-lo, mas a visão da viúva, a expressão de desespero misturada com esperança, o impediu de sucumbir. Se ela pode acreditar, eu também posso, decidiu, alinhando-se à determinação dela. Jovem, eu te digo, levanta-te, Jesus proclamou, sua voz ressoando como um trovão que cortava o ar. O caixão parou de tremer e um silêncio profundo tomou conta da multidão. Samuel viu os olhos da viúva se arregalarem, uma mistura de esperança e medo. Ele sentiu uma emoção avassaladora inundar seu ser. Tudo parecia se concentrar naquele único instante. O homem mais velho, que antes tinha gritado com desprezo, agora estava paralisado, sua expressão mudando de raiva para confusão. A incredulidade estava estampada em seu rosto. Não pode ser, murmurou, como se estivesse se convencendo. Samuel percebeu que a dúvida ainda pairava, mas a fé começava a se infiltrar no coração dos presentes. O caixão se abriu lentamente, e uma figura pálida e inerte começou a se mover. O jovem, que há pouco estava preso na gélida morte, agora respirava, seus olhos se abrindo lentamente sob a luz do dia. A multidão explodiu em um clamor de espanto e alegria, e a viúva caiu de joelhos, suas lágrimas de dor agora se transformando em lágrimas de alívio e gratidão. Meu filho, ela gritou, sua voz ecoando com um desespero agônico, que agora se tornava uma canção de alegria. Samuel sentiu o calor da emoção correr por seu corpo. Ele não conseguia conter um sorriso, um riso que brotava das profundezas de sua alma. A vida venceu a morte, pensou, enquanto observava o momento milagroso se desenrolar diante de seus olhos. Era como se todo o peso do mundo tivesse sido retirado de seus ombros. Ele havia escolhido acreditar. E agora, o milagre estava diante dele. Jesus se aproximou da viúva, oferecendo-lhe uma mão reconfortante. Não temas, apenas crê, ele disse suavemente. E naquele instante, a conexão entre eles era palpável. Samuel observou, sentindo-se parte daquela história que transcendia o tempo e o espaço. A fé, ali, estava sendo recompensada de maneira esplêndida. A multidão, antes dividida entre céticos e crentes, agora se unia em uma única onda de celebração e renovação. As lágrimas de alegria da viúva se misturavam com os gritos de júbilo dos que estavam ao seu redor. Eu não posso acreditar, sussurrou o homem mais velho, seus olhos arregalados de incredulidade. O que viemos testemunhar, Samuel, agora tomado por um sentimento de unidade, ergueu a voz. Viemos testemunhar que a esperança não é em vão, que a fé, mesmo em meio à dor, pode trazer vida, onde antes havia apenas desespero. Ele olhou para Jesus, que agora estava cercado pela multidão, e sentiu que, de alguma forma, a fé deles havia se entrelaçado em algo maior. O clímax havia sido alcançado, mas as consequências dessa transformação ainda estavam por vir. Samuel sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A escolha de acreditar havia mudado tudo. O milagre não era apenas sobre a ressurreição daquele jovem, mas sobre ressuscitar a esperança que havia se perdido em muitos corações, e assim, a multidão, agora unida pela fé, começou a se dispersar, mas não sem antes deixar uma marca indelével nos espíritos de todos que ali estavam. A vida sempre encontrará um caminho, pensou Samuel, enquanto olhava para o horizonte, onde a luz do sol começava a brilhar mais intensamente, prometendo novos começos. A multidão começava a se dispersar lentamente, mas a energia ainda pulsava no ar como um eco das palavras de Jesus. Samuel, com o coração ainda acelerado, sentiu um impulso irresistível de se aproximar da viúva e do jovem ressuscitado. Ele se perguntava como a vida deles mudaria a partir daquele momento, como aquela experiência transcendental os moldaria para sempre. A viúva, agora em pé, abraçou seu filho com uma força que parecia capaz de esmagar qualquer dor que já havia sentido. Os rostos ao seu redor eram uma mistura de incredulidade e alegria. Samuel notou que o homem mais velho, que antes havia gritado com desprezo, agora permanecia à margem, observando a cena com um olhar distante. A expressão em seu rosto era de um homem cuja visão do mundo havia sido abalada. Ele balançou a cabeça, como se tentasse processar o que acabara de testemunhar. Eu nunca pensei que veria algo assim, disse uma mulher ao lado de Samuel, seu olhar fixo na viúva e no jovem. É como se o próprio céu tivesse se aberto diante de nós. Samuel respirou fundo, sentindo a mudança no ar. A dúvida que antes o consumira agora parecia uma lembrança distante. A fé pode fazer coisas extraordinárias, murmurou.
como se estivesse falando consigo mesmo. Mas sua voz foi ouvida por outros ao seu redor. As palavras de Jesus, "Não temas, apenas crê", reverberava na mente de Samuel. Ele percebeu que naquele momento, a fé não era apenas um conceito abstrato, mas uma força viva que havia transformado a dor em alegria. Ele se lembrava das suas próprias lutas e incertezas, e como aquela escolha de acreditar havia lhe proporcionado um novo entendimento da vida. O jovem, agora completamente consciente, olhou para sua mãe com um sorriso que iluminava seu rosto. "Mãe, eu estou aqui", disse ele, sua voz cheia de uma vida renovada. Aquela simples frase parecia conter a essência de tudo o que havia sido perdido e recuperado. Samuel sorriu, seu coração aquecido pela cena que se desenrolava diante dele. Enquanto a multidão se dispersava, Samuel sentiu que não poderia simplesmente voltar à sua vida anterior. Ele havia testemunhado algo que desafiava a lógica, algo que o convidava a um novo propósito. "Eu preciso compartilhar isso", pensou, a determinação crescendo dentro dele. A fé deve ser conhecida. As pessoas precisam entender que a esperança nunca desaparece. No entanto, havia também um sentimento de responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Ele sabia que a fé não era algo que poderia ser imposto, mas sim uma jornada que cada um deveria escolher trilhar por si mesmo. Ele observou a viúva e seu filho, agora cercados por amigos e vizinhos, todos compartilhando em um momento de alegria coletiva. Era um testemunho vivo de que a dor poderia ser transformada em algo valioso. O homem mais velho, ainda em silêncio, começou a se afastar, mas Samuel sentiu um impulso de alcançá-lo. "Espere", gritou, sua voz carregada de urgência. "O que você viu aqui hoje pode mudar tudo. Você não precisa permanecer na dúvida. Acredite, assim como todos nós acreditamos." O homem parou e, por um momento, seus olhos se encontraram. Samuel viu a luta interna que acontecia dentro dele. "Como posso acreditar em algo tão inacreditável?" ele perguntou, sua voz trêmula. "Às vezes, a crença começa com um pequeno passo", respondeu Samuel, sentindo a força das palavras que saíam de sua boca. "E às vezes, é na dor que encontramos a verdadeira força. Olhe para o que aconteceu aqui. O amor e a fé podem realmente vencer a morte." Enquanto o homem mais velho ponderava essas palavras, Samuel percebeu que a transformação havia começado não apenas em sua própria vida, mas em todas as vidas que haviam estado presentes naquele dia. A ressurreição do jovem não era apenas um milagre, era um chamado à ação, um lembrete de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da fé pode brilhar intensamente. O homem mais velho, após um momento de reflexão, finalmente se virou para Samuel. Seus olhos, antes cheios de ceticismo, agora estavam um pouco mais abertos, como se uma pequena luz tivesse sido acesa dentro dele. "Talvez você esteja certo", ele disse com um suspiro. "Talvez exista algo maior do que eu posso compreender." Enquanto a multidão se dispersava, Samuel sentiu uma onda de esperança se espalhar por ele. Ele se lembrou das palavras de Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11:25. Essa verdade ressoava em seu coração, e ele percebeu que a ressurreição do jovem não era apenas um milagre isolado, mas uma demonstração do poder de Deus sobre a morte e a dor. A justiça divina se manifestava ali, trazendo não apenas alívio, mas uma nova vida. Os ecos das vozes alegres da viúva e do jovem ressoavam em sua mente. A transformação deles era uma prova viva do amor e da misericórdia de Deus. A dor que havia consumido a viúva agora se transformara em um canto de agradecimento e louvor. O jovem, que uma vez estava perdido, agora era um símbolo de esperança renovada. Ambos eram um testemunho da promessa de que a fé poderia trazer à tona o que estava perdido. Samuel refletiu sobre sua própria jornada. Ele havia chegado até ali cheio de dúvidas e incertezas, mas agora sentia que tinha um propósito. "Se Deus pode fazer isso por eles, Ele pode fazer por mim e por outros", pensou ele. A lição que ele extraía daquela experiência era clara. A fé não é apenas um conceito, mas uma experiência vivida que transforma vidas. Ele compreendeu que, ao compartilhar essa mensagem, poderia inspirar outros a abrir seus corações e aceitarem a luz da fé. O narrador observou que, à medida que a multidão se dispersava, a transformação estava apenas começando. Cada pessoa que havia testemunhado aquele milagre levava consigo uma centelha de esperança. Samuel, agora determinado, decidiu que sua missão seria espalhar essa mensagem de fé e amor. A ressurreição do jovem não apenas trouxe alegria à viúva, mas também acendeu uma chama de esperança em todos os que estavam presentes. Assim, a história da viúva de Naim e seu filho se tornaria um testemunho perene da misericórdia de Deus e da capacidade da fé de mudar o curso da vida. As palavras e ações de Jesus ecoariam através das gerações.
lembrando a todos que, mesmo na escuridão, a luz da esperança sempre encontrará um caminho para brilhar. Em cada coração que acredita, a ressurreição se torna uma realidade, e a vida, mesmo após a dor, pode ser renovada. Enquanto observava a cena se desenrolar, Samuel sentiu uma profunda conexão com a jornada da viúva e de seu filho. Ele refletiu sobre a dor que muitas vezes parece insuportável e como, em momentos de desespero, a esperança pode parecer uma ilusão distante. No entanto, a ressurreição do jovem trouxe à tona uma verdade poderosa. A fé tem o poder de transformar a tragédia em triunfo. Quando um coração se abre para Deus, pensa Samuel, a dor é suavizada pela promessa de renovação e vida. Samuel percebeu que a história não era apenas sobre a ressurreição física, mas sobre a ressurreição da esperança e da fé que reside em cada um de nós. Ele lembrou das palavras de Paulo em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, à medida que vocês confiam nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança não é passiva, ela exige ação e entrega. A obediência a Deus e a disposição de confiar nele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, são fundamentais para experimentar a plenitude da vida. A lição prática que Samuel extraiu dessa experiência era clara. Cada um de nós enfrenta desafios que podem nos levar a duvidar da bondade e do poder de Deus. No entanto, ao olharmos para as promessas de Deus, encontramos coragem para avançar. Ele entendeu que, assim como a viúva foi reerguida pela compaixão de Jesus, nós também somos chamados a levar esperança aos outros. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, pode ser um farol de luz na vida de alguém que está enfrentando suas próprias tempestades. O narrador, observando a determinação recém-descoberta de Samuel, concluiu que a história da viúva de Naim e seu filho é um lembrete vívido de que, em cada situação de dor, há uma oportunidade de renascimento. A misericórdia de Deus se estende a todos nós, e a fé é o meio pelo qual podemos acessá-la. A verdadeira ressurreição não é apenas sobre a vida após a morte, mas sobre a vida abundante que Deus deseja para nós, aqui e agora. Em cada coração que se abre para Ele, a luz da esperança brilhará, iluminando o caminho para outros seguirem. Assim, a história continua, ecoando através das gerações, convidando todos a experimentar a transformação que a fé verdadeira pode trazer.